Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos com a Simone Chacon a respeito de reabilitação. E agora vamos falar sobre estresse e saúde no trabalho, recebendo aqui o professor Eugênio Paz de Campos, que é professor do curso de Medicina do Unifeso também. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Michele. Professor, o que é essa síndrome de burnout? Isso. A síndrome do burnout é um estado de esgotamento físico e mental devido ao estresse continuado no trabalho. Então, o indivíduo, com o estresse continuado no trabalho, ele entra num estado de esgotamento físico e mental, que é a chamada síndrome de burnout. Burnout no sentido de esvaído, de queimou tudo que tinha de energia, mais ou menos o sentido é esse. E como é que ocorre o diagnóstico? Porque às vezes a pessoa pode estar passando, porque estresse no trabalho é uma coisa muito comum, né? Estresse na vida cotidiana, né, é uma coisa muito comum. Mas como que ocorre esse diagnóstico dessa síndrome? Tem cura, tem tratamento? Bom, vamos começar com a ideia do estresse, né? Quer dizer, o estresse, a rigor, ele não é necessariamente ruim, né? Existe o chamado bom estresse. Todos nós vivemos em situações de estresse e é ele que nos impulsiona. Por exemplo, é ele que está me trazendo aqui para falar com você, né? Porque o estresse, o Hans Selye, que cunhou esse conceito, ele chamava estresse a tensão da vida. O problema não é o estresse. Agora, existe o mau estresse. O que é o mau estresse? É aquele estresse continuado, aquilo que ao invés de trazer satisfação para o indivíduo, começa a trazer sofrimento. Esse é o estresse ruim, né? Esse que a gente tem que enfocar. Então, o profissional de saúde, ele, por natureza, ele vive uma situação de estresse. Por quê? Porque lidar com o sofrimento, com a morte, é estressante, por natureza. Aí você diria, então por que as pessoas trabalham na área de saúde? Porque tem uma coisa muito gratificante que é o desejo de cuidar. Isso é uma coisa que está muito dentro da gente e que nos gratifica muito, né? As mulheres sabem bem disso, aquelas, sobretudo, que tiveram filhos, né? Como é gratificante cuidar de um neném. Não é isso? Verdade, por mais que seja cansativo. Cansativo, etc., mas é muito gratificante, né? Então, o profissional de saúde se satisfaz pelo desejo de cuidar. Mas, vamos dizer, em função do exercício profissional, aí ele começa a sofrer também, dependendo das condições desse trabalho. E como o profissional de saúde lida, repito, com o sofrimento e com a morte, ele tem uma tendência maior a ficar estressado. Na continuidade, se ele encontra, por exemplo, condições menos adequadas de trabalho, sobrecarga de tarefas, às vezes faltam recursos, materiais, etc., ele vai ficando muito estressado e nessa continuidade ele chega a esse estado de esgotamento, que se chama a síndrome de burnout. Aí como é que se caracteriza isso? Tem até um teste para burnout que a gente não aplica muito, né, que é o chamado MBI. Na verdade, o diagnóstico é mais clínico, quer dizer, o indivíduo começa a ter manifestações de estresse clássicas, né? O coração bate mais, a pressão sobe um pouco, ele tem distúrbios digestivos, sente tonteira, dor de cabeça, enfim, as coisas que mostram que ele está estressado. Às vezes começa a ter, não dorme bem, tem insônia, fica mais irritadiço, fica desanimado, fica cansado, quer dizer, são sintomas. É um conjunto de fatores. De sintomas que vão mostrando que ele está estressado. Mas a síndrome tem duas características que são específicas. Uma se chama despersonalização, não sei se é um nome bom, mas o profissional começa a ter dificuldade em lidar com as pessoas. Ele começa a ficar irritado, desmotivado de estar lidando com as pessoas. E ele é um profissional que tem que lidar com pessoas. E o segundo é que ele começa a ter uma sensação de irrealização profissional, de desmotivação em relação à profissão dele. Então, esses dois são mais específicos, né? E aí mostram, eu costumo dizer, tem o sinal amarelo e o sinal vermelho. Quando ele começa a ficar muito estressado, aliás, outro indício de que ele está muito estressado é quando o sujeito começa a ter tendência a aumentar o consumo de álcool, por exemplo, até consumo de doce.
né? Quando ele começa a querer comer muito doce, isso Compulsão também por também é açúcar, um né? indício de que ele está muito estressado. Então, a partir daí, a gente tem o sinal amarelo. Mas se ele começa a ter dificuldade de se relacionar com os colegas, com os pacientes, se ele começa a desanimar da profissão, a desacreditar dela, aí é sinal vermelho. Mas e tem cura essa doença? Tem, porque é uma síndrome reversível. Quer dizer, se você conseguir fazer com que ele saia desse estresse continuado, ele reverte a síndrome. A síndrome é reversível, a não ser que ele já tenha ou venha a ter uma doença consequente, né, de um estresse e tal, sei lá, um infarto, uma crise hipertensiva, aí é diferente. Mas a síndrome em si ela é reversível, desde que ele consiga evitar esse estresse continuado. Agora, para além do campo da saúde, o senhor tem observado, também como médico, a ocorrência desse tipo de síndrome em outros campos profissionais? Ela, quando foi descrita, ela focava, diziam as pessoas que estudaram isso, que seriam profissões ligadas ao relacionamento com outras pessoas, né? Então, daí o profissional de saúde e tal. Mas existem outras profissões. Uma delas são os professores, né? Nos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros são os mais acometidos. E os professores também são muito acometidos pela síndrome de burnout. Aliás, os médicos têm uma estatística complicada. Os médicos se suicidam 2 vezes mais do que a população geral. Olha, que loucura. Que loucura, exatamente. Então, médicos, enfermeiros, professores, policiais, e algumas outras profissões são muito acometidos pela síndrome de burnout. A pessoa acaba se vendo numa situação que ela não vê saída, né? Pois é, porque exatamente, quer dizer, um dos fatores, depois eu vou falar com certeza sobre o nosso trabalho lá nas clínicas, é quando a pessoa começa a ficar desanimada, está entendendo? Ela começa a jogar a toalha, entende? E esse desânimo, ele precisa ser combatido, porque ele muitas vezes é indício da síndrome, quer dizer, então é preciso que ele enfrente, que ele reaja. Agora, ele tem que mudar as condições de trabalho dele, né? Ele tem que evitar de alguma forma essa situação estressante. E o tratamento funciona com a base de terapia junto com medicação, ou é só terapia? Não, em princípio sim, e veja bem, na verdade, quer dizer, o tratamento da síndrome de burnout precisa envolver também a instituição, está entendendo? Quer dizer, a empresa ou a instituição onde o profissional está inserido. Por quê? Porque ele precisa de ter um espaço onde ele possa identificar os fatores de tensão, como é que ele está lidando com isso, e aí, né, muitos desses fatores são, como a gente diz, decorrentes do processo de trabalho, a instituição poder intervir. E nesse caso, nós temos um dado muito positivo, quer dizer, nós estamos trabalhando no Hospital das Clínicas há 10 anos, né, com esse objetivo. Essa é uma das perguntas também que eu selecionei para a gente conversar, né? Como que essa síndrome tem sido trabalhada dentro dos campos de prática, dentro das áreas assistenciais do Unifeso, né? Tem atendido as pessoas identificadas com essa síndrome? Então, nós assim que começamos, né, porque eu escrevi aquele livro, Quem Cuida do Cuidador, foi o resultado da minha tese de doutorado sobre pesquisa. Sobre estresse profissional de saúde, né? Então, o resultado da tese saiu publicado num livro chamado Quem Cuida do Cuidador, né? Que é um título... Que é o título do livro. Uma parte, né? Um título muito interessante, né? Sem dúvida, né? Porque, não sei se eu posso falar sobre isso, Michele, mas como é que a ideia me surgiu, né? A ideia me surgiu porque eu coordenei aqui em Teresópolis um programa de atendimento a hipertensos pelo SUS. Também coordenei durante 10 anos esse programa pelo SUS. E a proposta que eu fazia, porque eu organizei uma equipe, né, de outros profissionais, nós tínhamos médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, era um grupo legal. E eu dizia, olha, eu quero organizar um programa para atendimento hipertenso, mas para não só prescrever remédios, mas para cuidar do hipertenso, era a expressão que eu usava.
né? E assim nós fizemos, né? Cada profissional que eu convidava, eu digo, olha, o objetivo é esse e tal. E a gente tinha uma preocupação grande no cuidado desses pacientes, a gente fazia grupos com eles, etc. e tal. E nós tínhamos a nossa reunião de equipe. E nós tínhamos os nossos problemas, o tal estresse do profissional de saúde. Normal. E que nós, como tínhamos uma equipe suficientemente coesa, a gente como que ajudava um ao outro, entendeu? E foi ali que me surgiu a pergunta, quem é que cuida de nós? Porque nós estamos nos propondo a cuidar dos hipertensos, quem cuida de nós? Aí com essa questão eu fui então estudar como é que é isso, como é que é o estresse profissional de saúde, quais os meios para lidar com esse estresse. Você está entendendo? Entendi. Então a construção veio daí. Bom, então assim que eu terminei a tese, propus ao Hospital das Clínicas, né, implantar um programa de prevenção do burnout, de prevenção, né? Como é que é isso? E a gente faz isso desde 2006 lá no hospital. E a direção do hospital imediatamente aceitou e o diretor, à época, me disse, olha, isso é oportuníssimo, porque, enfim, os profissionais estão sempre muito estressados e tal, e precisam de ter alguma forma de apoio. Então, são grupos, a gente faz em grupo, no horário de trabalho, de forma livre, quer dizer, o funcionário se inscreve, né, não é obrigado a ir, ele vai se ele quiser ir, uma vez por semana durante 1 hora no horário de trabalho. E aí qual é o tema? O tema é o estresse no trabalho. E aí todos os profissionais de saúde, quer dizer, são não importa convidados. a área, não se importa é médico, a área. enfermeiro... Não, até os administrativos a gente convida, porque a gente entende que mesmo ele sendo um funcionário administrativo, se ele trabalha numa instituição de saúde, de algum modo ele lida com as questões da saúde, né? Porque ele de algum modo ele interage com um familiar ou com o paciente que está sofrendo e tal. Então são todos convidados. Aí os que aceitam, então, como eu digo, uma vez por semana, durante 1 hora, a gente faz o grupo, que é um grupo que nós chamamos de reflexão sobre quais os fatores de estresse no teu trabalho, como é que você está lidando com isso e como poderia ser feito para minimizar esse estresse. E também como a pessoa vai perceber, né? Como ele vai perceber. Porque o estresse é como que ficou uma coisa do senso comum. Muitas vezes a pessoa pode estar com esse problema e ela não se vê dessa forma, né? Aliás, eu diria que o começo do tratamento, no caso, vamos chamar de estresse, né, que é esse estresse, vamos dizer, que leva à doença, o começo dele é reconhecer que você está estressado. Porque muitas vezes a gente não se apercebe. A gente usa, sei lá, mecanismos, sei lá, inconscientes e tal, e vai tocando, né? Vai usando compensações de ordem diversa e não se dá conta que a gente está estressado. Então começa o tratamento quando você reconhece, opa, tem alguma coisa a mais, abaixo, né? Não é exatamente. Aquele estresse do bem, não é aquele estresse saudável, não é o estresse do bem, exatamente. E professor, como que os estudantes da área da saúde, eles podem participar ou se já estão participando? Como que tem sido essa questão da participação também do estudante, já que ele também vai ser um profissional de saúde formado, né? Em breve. Como que tem sido isso? Por enquanto, eu acho que ainda é incipiente, mas é uma potencialidade que a gente tem, né? E eu aproveito até o momento, né, para suscitar, para estimular os estudantes a que nos procurem, para a gente ver a possibilidade de desenvolver esse programa também para o estudante. Por quê? Porque o estudante da área de saúde, ele já começa a se envolver com o trabalho do profissional de saúde. Ele já começa a ir a um posto de saúde, a ir a um ambulatório, a ir ao pronto-socorro, a ir à enfermaria, enfim. Ele já começa a se envolver. Então, ele começa a ter o estresse do profissional de saúde, mesmo que ainda em formação. De forma que seria muito interessante que os estudantes também participassem desses grupos, que a gente fizesse grupos para os estudantes. É importante que o grupo tenha afinidade entre si, sabe, Michele? Então, por exemplo, a gente faz lá grupos com enfermeiros, grupos com assistente social, grupo com a equipe do pronto-socorro. Quer dizer, tem que ter alguma afinidade, tem que trabalhar, ter alguma coisa em comum. Então, no caso dos estudantes, é o fato deles serem estudantes ou de medicina, ou de enfermagem, enfim, da área de saúde. Está entendendo? Esse é um projeto que está na minha cabeça e que eu ando
desejoso de poder fazer, né? Desde que a gente encontre o interesse dos estudantes nisso. Acho muito interessante. Agora, professor, também tem aquele trabalho que é desenvolvido no hospital junto com as famílias, né? Eu queria que o senhor falasse rapidamente um pouquinho dessa parte, né? Das famílias das pessoas acometidas por essa síndrome. Em relação às famílias, nós no Hospital das Clínicas, no momento, não fazemos nenhum trabalho específico, mas pelo Hospital das Clínicas a gente faz na CLIC. Na clínica escola de cardiologia. Clínica de insuficiência cardíaca. Clínica de insuficiência cardíaca. Na CLIC a gente faz um trabalho com os familiares dos pacientes com insuficiência cardíaca. São os cuidadores dos pacientes. E é muito interessante esse trabalho também, eu acho que ele ainda pode ser mais difundido, né? Mas a gente atende os pacientes, porque a CLIC seria uma outra conversa, né? Falar da CLIC, a CLIC é uma clínica muito interessante, é uma equipe interprofissional, né? Os estudantes elogiam muito a CLIC, porque vem ali uma organização muito interessante, né? Enfim, então, além das... Porque muitas vezes também a pessoa que teve esse problema de estresse, ela vai acabar não cuidando, né? Ela pode ter um problema cardíaco. Sim, com certeza. E isso vai ter uma consequência. Vai ter né? consequência. Mas na CLIC, quer dizer, além da consulta com o médico, a gente faz um grupo com os pacientes de insuficiência cardíaca, né? Um grupo de suporte, de apoio. E a gente faz um grupo com os cuidadores deles, né? Que é muito interessante também, porque o cuidador também sofre, né? O cuidador sofre. Aí eu estou falando do cuidador leigo, cuidador familiar, né? Já não estou falando do cuidador profissional. Quer dizer, a pessoa que tem um marido, parente, uma esposa, isso. Né? Uma mãe, um pai, um filho, que tem uma patologia qualquer e que ele tem que cuidar. Agora mesmo eu estou lançando um grupo, né? Aproveito a ter a oportunidade também para convidar familiares de pessoas que têm distúrbios neurológicos. Se isso der certo, a gente já tem um outro projeto que é fazer um curso de formação de cuidadores. Aí, para cuidadores leigos, por exemplo, você tem uma pessoa da tua família que precisa de um cuidado, você contrata alguém. Então, a gente quer fazer um curso de capacitação dessas pessoas. Que aí acaba sendo também uma experiência que vem, já tem em outros países, né? Tem. Consagrados, esses cursos, essas formações. Né? Tem, então, trazer... Porque isso cada vez está aumentando mais, a nossa população está envelhecendo, né? E, portanto, as pessoas que necessitam de cuidados aumentam, né? E aí os profissionais, né? Sejam profissionais, não profissionais de saúde, mas profissionais leigos, né? Cuidadores, né? Por excelência, passam a ser contratados para ajudar. E principalmente na nossa cidade, né? Teresópolis tem essa característica de ser uma cidade também que as pessoas se aposentam, vêm morar aqui, isso, muitas vezes, por ser mais calmo, o clima, né? Mais favorável. Então tem uma sinergia também com essa questão local. Com essa questão local. Então eu acho que são projetos interessantes, né? Eu desde a minha tese, quer dizer, eu sempre fui motivado por essa questão, né? Porque trabalhando como profissional de saúde, eu sempre me motivei por isso. Agora eu tenho uma motivação a mais, porque a minha mulher está com um problema neurológico, está precisando de alguma forma, eu estou sendo um cuidador e ela está precisando de cuidador, enfim. Então há uma série de motivações que me levam a querer investir mais nesse campo, o campo do cuidado. Eu diria, Michele, para você, que a nossa sociedade está vivendo muito o campo, o paradigma das coisas, né? Do fazer, do realizar, do consumir, do ter coisas. A gente precisa, né? Isso é uma fala também do Leonardo Boff, né? A gente precisa mudar o paradigma para o cuidar. A gente precisa conviver com as coisas, curti-las, etc. A tecnologia é ótima, mas a gente precisa cuidar também das pessoas, né? Uns dos outros. A gente está um pouco carente desse cuidado, nessa coisa mais afetiva, mais de preocupação um com o outro. Eu acho que a gente precisa estimular isso. É verdade. Professor Eugênio, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa, no Conexão Unifeso. Vai ser um prazer receber o senhor em outra oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me deram, tá bom?
Tá certo. E para você que está nos assistindo também, nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal pela internet e no YouTube. Até semana que vem.